Olá! Vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre a Eclésia, a Igreja de Jesus aqui na Terra, e hoje o episódio de número 9. Vamos ver aqui um pouquinho como que os cristãos da igreja primitiva, aquela lá no início, na origem da igreja, como eles viviam o seu dia a dia enquanto Igreja de Jesus. E nós vimos no episódio anterior o que aconteceu com Pedro e João, que testemunharam de Jesus e fizeram, eles foram instrumentos do Senhor, do Espírito Santo, para fazer um milagre maravilhoso na vida de um homem que era aleijado de nascença. A multidão ali ficou maravilhada no templo, mas as autoridades religiosas não gostaram e criticaram severamente aqueles dois discípulos. Mas isso não mexeu em nada com a fé deles e eles continuaram firmes. Bem, o episódio de hoje nós vamos ver, na sequência aqui do texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, os capítulo 4, versos de 23 em diante, diz assim: Assim que saíram, Pedro e João se reuniram com seus amigos e contaram o que os principais sacerdotes e líderes religiosos tinham dito. Ouvindo o relato, eles ergueram a voz numa bela e harmoniosa oração. Deus forte, que fizeste os céus, a terra e o mar, e tudo o que há neles. Pelo Espírito Santo falaste pela boca do teu servo e nosso pai Davi. Nações, por que tanto tumulto? Povos, por que tantos planos? Os líderes da terra brigam por posições, poderosos se encontram em reuniões de cúpula, os que negam Deus e se rebelam contra o Messias. Pois de fato eles se reuniram, Herodes e Pôncio Pilatos, com nações e povos e até mesmo Israel, nesta cidade, para planejar contra seu santo Filho Jesus, aquele a quem fizeste Messias, para levar adiante os planos que elaboraste há muito tempo. Agora, eles atacam de novo. Cuida destas ameaças e dá aos teus servos confiança e coragem para pregar tua mensagem. Estenda a mão para realizar curas, milagres e maravilhas, em nome do teu santo servo Jesus. Enquanto eles oravam, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Eles foram cheios do Espírito Santo e continuaram a proclamar a palavra de Deus com coragem e confiança. Toda a comunidade de cristãos estava unida, um só coração, uma única mente. Eles não alegavam direito de propriedade nem do que era deles. Ninguém dizia, isto é meu e de ninguém mais. Eles compartilhavam tudo. Os apóstolos davam um testemunho poderoso da ressurreição do Senhor Jesus e a graça repousava sobre todos eles. Além disso, ninguém do grupo passava necessidade. Os que possuíam campos ou casas vendiam estas propriedades e entregavam o dinheiro da venda aos apóstolos. Como oferta, os apóstolos, por sua vez, distribuíam esses recursos de acordo com a necessidade de cada um. José, que os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, nascido em Chipre, vendeu uma propriedade que possuía, trouxe o dinheiro e o entregou como oferta aos apóstolos. Então nós vemos aqui por esse texto que os discípulos, os cristãos da Igreja de Jesus, eles se reuniam com frequência. E nessas reuniões eles oravam juntos, eles celebravam juntos, eles demonstravam uma fé genuína, viviam como se fosse um só coração, todos com um só coração, uma única mente, e eles eram solidários entre si.
Ou seja, eles tinham empatia uns pelos outros, né? A ponto de venderem suas propriedades, levarem até os apóstolos para que fossem repartidos os recursos uns com os outros, né? Principalmente aqueles que mais necessitavam. E isso acontecia com a maioria, né? Com a maioria deles. Então a gente vê aqui a oração que eles fizeram, agradecidos por tudo que o Senhor estava fazendo ali na igreja, pela demonstração do poder de Deus curando aquele homem, mas também lamentando, né, pelos incrédulos, por aqueles que vendo assim o óbvio, não acreditavam, né? Estavam com seus olhos espirituais completamente fechados e não viam o óbvio. Mas eles estavam ali agradecidos a Deus, louvavam a Deus por todas as maravilhas, né, que Deus fazia por intermédio da igreja de Jesus Cristo. E isso realmente acontecia com a maioria, né, essa solidariedade. Mas, infelizmente, havia entre eles pessoas que não eram autênticas, né? Nem todos eram sinceros, né? E aí nós vamos ver aqui, na próxima leitura, um exemplo muito triste de um casal que estava ali, fazia parte da igreja, mas seu coração não estava unido, né? Não estava ali voltado realmente para o Senhor. Eles ainda viviam com os olhos no mundo, né? E eles pecaram gravemente, cometeram um pecado muito grave contra o Espírito Santo de Deus. E então nós vamos ler aqui a partir do verso 1 do capítulo 5. Diz assim: Mas um homem chamado Ananias, com a conivência da esposa Safira, vendeu uma propriedade e guardou parte do valor da venda para si. Em seguida, entregou o restante aos apóstolos como oferta. Mas, inesperadamente, Pedro lhe disse: Ananias, como você permitiu que Satanás o levasse a mentir ao Espírito Santo, escondendo parte do dinheiro da venda da propriedade? Antes de vendê-la, tudo era seu. Depois que a vendeu, poderia ter gasto o dinheiro como quisesse. Como você foi cair nessa armadilha? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Assim que ouviu essas palavras, Ananias caiu morto, e todos os que ouviram a conversa ficaram apavorados. Em seguida, alguns jovens levaram o corpo e o sepultaram. Passadas não mais de 3 horas, chegou a esposa dele sem saber o que havia acontecido, e Pedro lhe perguntou: Diga-me, essa oferta foi o preço total da sua propriedade? Sim, foi esse o preço, ela respondeu. Pedro prosseguiu: O que a levou a ser conivente nessa conspiração contra o Espírito do Senhor? Os homens que sepultaram seu marido estão para chegar e você será a próxima. Mal ele pronunciou essas palavras, ela caiu morta. Quando os jovens chegaram, encontraram o corpo da mulher, que foi carregado e sepultado ao lado do corpo do marido. Nesse tempo, a igreja inteira e todos os que tomaram conhecimento do fato sentiram um respeito profundo por Deus. Eles perceberam que com Deus não se pode brincar. Então aqui a gente vê algo muito grave que esse casal cometeu, né? E foi um pecado realmente contra o Espírito Santo de Deus. A igreja precisava compreender a seriedade da sua existência e da sua missão na terra. E após o ocorrido com o casal enganador, houve um grande temor entre eles. Afinal, olha, ninguém era obrigado, como Pedro disse, né? Ninguém era obrigado a doar todos os seus bens. Aliás, a doar nada, não era obrigado. Isso vinha do coração, né? Sem o interesse de ter aquela aparência de santo, não. Era mesmo o desejo que as pessoas tinham. Mas Ananias e Safira, né? Eles fizeram algo
completamente diferente disso. Eles poderiam ter sido sinceros, né? E dito a verdade, que eles venderam, né, a sua propriedade, mas eles trouxeram apenas uma parte para doar para a igreja. Isso não teria problema algum. Mas eles foram coniventes em mentir ao Espírito Santo. E isso foi fatal. Pecado muito grave. Bem, mas a igreja continuou crescendo e realizando maravilhas pelo poder do nome de Jesus e pelo Espírito Santo presente. Então a gente vê agora na sequência, no versículo 12 do capítulo 5, que diz assim: o trabalho dos apóstolos resultou em muitos sinais da parte de Deus entre o povo. Coisas maravilhosas aconteceram. Eles se reuniam regularmente no templo, no pórtico de Salomão, e a harmonia entre eles era notável. Mas ainda que os admirasse, o povo hesitava em unir-se a eles. Apesar disso, o número dos que passaram a confiar no Senhor aumentava sempre. Homens e mulheres vindos de todos os lugares. Eles chegavam a deixar os doentes na calçada, sobre macas, esperando que fossem tocados pela sombra de Pedro quando ele passasse. Multidões vinham das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo os enfermos, e todos eram curados. E nós vemos então que eles continuavam, né, se reunindo regularmente no templo, né? Eles também reuniam em suas casas, de casa em casa, né? Mas a gente vai ver aqui que algumas coisas começaram a acontecer, muita gente, né, já pertencendo à igreja. E a gente vê aqui no capítulo 6, verso 1, dizendo o seguinte: nesse meio tempo, enquanto o número de discípulos crescia bastante, surgiu certo ressentimento entre os crentes de fala grega, os helenistas, contra os crentes de fala hebraica, porque as viúvas gregas estavam sendo discriminadas na distribuição diária de comida. Os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é certo que abandonemos nossa responsabilidade na pregação e no ensino da palavra de Deus para administrar a assistência aos pobres. Por isso, amigos, escolham 7 homens dentre vocês em quem todos confiem e que sejam cheios do Espírito Santo e de bom senso, e lhes designaremos essa tarefa. Assim, continuaremos com a tarefa de que fomos incumbidos, oração e anúncio da palavra de Deus. A comunidade concluiu que era uma grande ideia, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, convertido ao judaísmo de Antioquia. Feita a escolha, a comunidade apresentou-os aos apóstolos que, orando, impuseram as mãos sobre eles e os comissionaram para aquela tarefa. Então a gente vê aqui que a igreja continuou crescendo, realizando maravilhas pelo poder do nome de Jesus e pelo Espírito Santo presente ali entre eles. E aos poucos os discípulos foram percebendo a necessidade de dividir tarefas, né? Então surgiram os primeiros diáconos para servirem na distribuição de provisões entre as famílias necessitadas, né? Independente se elas eram israelitas ou de outra nacionalidade, né? Como seres humanos, né, que eram e que somos, houve ali um incidente, né? Porque começou quem estava distribuindo, isso antes dos diáconos, né? As provisões estavam dando preferência para as famílias hebraicas em detrimento daquelas de origem grega, e então houve aquele incidente, mas os discípulos, os apóstolos de Jesus foram sábios e perceberam: tem muita tarefa para nós, a gente não está conseguindo fazer a coisa de forma justa, então nós precisamos dividir as tarefas. E então foram escolhidos
escolhidas aquelas pessoas para servirem, né, para distribuírem as provisões às pessoas da igreja, porque já havia muita gente. Bem, então, com o tempo, outras funções foram surgindo na igreja também de Jesus, né? Porque, como corpo de Cristo, cada membro, na verdade, tem a sua função para a edificação da igreja de Jesus no decorrer dos anos. Ninguém é para fazer nada sozinho. O Espírito Santo distribuiu dons para que cada um trabalhe, né, servindo a igreja de Jesus. E nesse sentido, Paulo, ele explicou na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, como as funções na igreja devem ser exercidas e de acordo com os dons espirituais que cada um recebe. Portanto, existem aqueles que pregam a palavra, aqueles que ensinam, né? Aqueles que são encorajadores, aqueles que ajudam as pessoas angustiadas, né? Aqueles que distribuem, né, as provisões, que ajudam aos necessitados, enfim, assim por diante, né? Por quê? Porque nós somos um corpo, a Igreja de Jesus é um corpo. Quem pertence à Igreja de Jesus não vive uma vida restrita a si próprio, mas vive considerando o aspecto do coletivo, ou seja, somos uma família ampliada. A Igreja de Jesus é isso. São muitas famílias juntas, mas o vínculo é tão grande que acaba se tornando uma única família. Então, quando um tem necessidade, os demais ajudam, né? E realmente um corpo, se a gente for voltar naquela comparação do corpo humano, né? Se algum membro do corpo estiver doente, todo o corpo vai sofrer, né? Então, assim é que tem que ser a igreja de Jesus. E no início, né, lá na igreja primitiva, o dia a dia deles realmente era esse. Claro, tinha cada um a sua vida, a sua família, o seu trabalho, mas eles se reuniam com frequência e com regularidade. E viviam dessa maneira, prestando atenção uns aos outros, né? Aqueles que tinham necessidade. E para isso, como o número era muito grande, né? Os apóstolos então tiveram que dividir as tarefas. E de lá para cá, a igreja realmente vem trabalhando dessa forma. Pois a gente vê nas cartas de Paulo, ele explicando muito bem como é que tem que ser a igreja de Jesus, como que ela tem que viver e como que ela tem que conviver. Então, por hoje é isso. Nós vamos continuar depois, no próximo episódio, 10º episódio, um pouco mais de como que a igreja primitiva, o que aconteceu, né? Quando começou o evangelho se expandir, porque começou ali em Jerusalém, né? Mas Jesus falou muito claro, né? Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a igreja, por enquanto, ela estava concentrada ali, só em Jerusalém, no mesmo lugar. Mas aconteceram algumas coisas, né, permitidas por Deus para que a igreja pudesse se expandir e o evangelho chegasse a muitos e a muitos outros lugares. Então, no próximo episódio, nós continuaremos esse estudo e quero que Deus abençoe grandemente, né, a sua vida, esse é meu desejo, e que você não perca mais um dia na sua vida sem entregar o seu coração a Jesus Cristo e agregar-se, né, à igreja dele, se é que você ainda não fez isso. Então é isso, Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio.